final do ano de 1620, um navio aportou aqui em Cape Cod, Plymouth. Eram os pais peregrinos em fuga da intolerância religiosa e desejo de liberdade. Queriam fundar uma sociedade livre, onde as pessoas poderiam pensar livremente e adorar livremente ao Criador. Tal liberdade foi motivada pela perseguição que acontecia na Europa. Usaram um barco chamado Mayflower. Esse navio inglês transportou os pais peregrinos para a América do Norte. Assim como Deus preparou o ambiente para receber Adão e Eva, para receber Jesus Cristo na plenitude do tempo, Deus preparou também um lugar para que o movimento da esperança pudesse ressurgir para finalmente concluir a tarefa da pregação e presenciar a esperança viva na volta de Jesus. É sabido que nos séculos XVI e XVII, o continente europeu viveu um período de grandes tensões provocadas pelas guerras civis religiosas. Essas guerras desencadearam-se em virtude do uso político das reformas protestantes, que tiveram início em 1517 com as 95 teses de Lutero contra a Igreja Católica. Nações como Alemanha, Holanda, Suíça, França e Inglaterra foram as primeiras a aderirem ao protestantismo. O caso inglês foi bem peculiar porque, além da penetração das ideias calvinistas, a reforma religiosa foi operada pela própria coroa na pessoa de Henrique VIII, que criou o anglicanismo. Os chamados pais peregrinos foram os primeiros ingleses protestantes a emigrarem para a América do Norte e lá fundarem as primeiras colônias que, posteriormente, deram origem aos Estados Unidos da América. Esses imigrantes partilhavam da fé puritana, resultante do calvinismo que se desenvolveu na Inglaterra, e assim como os católicos ingleses eram perseguidos no século XVII pela monarquia absolutista anglicana. Essas perseguições acabaram por levá-los a sair dos domínios britânicos e o navio utilizado para a viagem dos peregrinos chamava-se Mayflower, Flor de Maio. Ao todo, o navio transportou 102 passageiros e 25 tripulantes. O Mayflower zarpou da Inglaterra em 6 de setembro de 1620 e seguiu por 80 dias pelo Oceano Atlântico até aportar na Baía de Cape Cod, ou Cabo Cod, que se encontra no atual estado de Massachusetts. O navio permaneceu ancorado nessa baía ao longo de mais de 2 meses, aguardando o inverno passar. Durante esse tempo, muitas doenças acometeram os passageiros. Dos 102 que estavam a bordo, 53 sobreviveram. Seus líderes eram John Robson, William Brewster e William Bradford. Foi ainda a bordo do navio que os imigrantes elaboraram o chamado Mayflower Compact, assinado por 41 homens. Esse documento traçava regras a serem seguidas quando finalmente estivessem em terra firme assentados na colônia. Quando o inverno passou, os sobreviventes do Mayflower aportaram na região hoje conhecida como Plymouth e assim fundaram uma cidade que subsiste até hoje. No ano seguinte, durante o inverno, os imigrantes já assentados como colonos decidiram comemorar sua sobrevivência e chegada no Novo Mundo. Essa comemoração deu início àquilo que hoje é conhecido como Dia de Ação de Graças ou Thanksgiving, que é comemorado em toda quarta quinta-feira do mês de novembro. Os colonos utilizaram sua primeira colheita de milho, já que a plantação de trigo europeu tinha falhado, e convidaram para a festa o chefe Massasoit da tribo Wampanoag, que os havia auxiliado desde a sua chegada. O cardápio foi reforçado com uma ave nativa, o peru, e tortas de abóbora. Desde então, os norte-americanos repetem no mês de novembro a festa de ação de graças, reforçando a ideia de que eles querem ter os pais peregrinos de Massachusetts como modelo de fundação. Mas por que os pais peregrinos deixaram mesmo a Inglaterra e rumaram para a América do Norte? Para terem liberdade religiosa especificamente. Podemos assim perceber que o movimento da esperança
se locomoveu para que pudesse prosperar. Era sem dúvida Deus dirigindo esse movimento. Como já afirmei, o movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. E por isso vamos hoje, mais uma vez, trabalhar um pouquinho sobre o tema da volta de Jesus, o nosso Salvador. Já falei para você que preguei meu primeiro sermão com 16 anos de idade e foi sobre a volta de Jesus. Jesus ainda não veio, mas virá. Qualquer dia desses a trombeta de Deus vai tocar e Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Mas eu não fui o primeiro a pregar a volta de Jesus. Muito antes de mim, alguém já havia pregado. O texto bíblico está em Judas, nos versos 14 e 15, onde lemos: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque, o primeiro pregador da volta de Jesus, podemos dizer que Enoque foi o primeiro adventista do mundo todo, não? O significado do nome de Enoque, que é de origem hebraica, é aquele que foi consagrado. Existem algumas ocorrências bíblicas onde o nome de Enoque aparece: Gênesis 5, 20 a 24, Lucas 3, 37, Hebreus 11, 5 e 6 e Judas 14 e 15. Enoque, antepassado de Noé, aquele que andou com Deus, o sétimo depois de Adão. Há um trecho bonito que eu quero ler para você. Enoque era um homem de espírito forte e altamente cultivado e de extenso saber. Era honrado com revelações especiais de Deus. Por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. Também lhe revelou o plano da redenção. Pelo espírito de profecia, Deus mostrou a Enoque os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Viu também o estado corrupto do mundo ao tempo da volta de Jesus. Viu os justos coroados de glória e honra e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. O coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele olhara para a cidade celestial e vira o rei em sua glória no meio de Sião. E enquanto ainda na terra, habitou pela fé no reino da luz. Está escrito no livro Patriarcas e Profetas, 84 a 87. Quando viveu? Viveu até um pouco antes do dilúvio. Como eram os seus dias? Tempo de terrível corrupção e impiedade. O homem mais longevo da história não morreu. E como foi o primeiro a ser trasladado, vive há muito tempo. Pai do homem que mais viveu na terra, Matusalém. O que Enoque pregou? O que Enoque falou? Enoque pregou o que está escrito em Judas nos versos 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus vem com milhares de anjos, vem para executar juízo. Parece com as mensagens dos 3 anjos, não é mesmo? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão,
esse beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 6 a 12. Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 22 a 24. Andar, do hebraico halak, que além de outros sentidos tem o sentido de caminhar proximamente, caminhar junto de, proximidade e comunhão íntima. Parece que Noé herdou de Enoque essa graça de andar com Deus. Enoque, conforme Gênesis 5, 22, não desprezou as responsabilidades de pai de família. Mas ainda após o nascimento de seu filho, Enoque teve um relacionamento mais íntimo ainda com Deus. A Bíblia afirma em Hebreus 11, 5, que foi pela fé que Enoque foi trasladado. Ponto número 1. O andar de Enoque com Deus mostra que havia harmonia entre ele e Deus. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Qualquer que seja a nossa descrença na palavra de Deus, destruímos essa harmonia. Ponto 2. O andar de Enoque com Deus mostra a sua humildade. Miqueias 6,8 fala que Deus pede que andemos humildemente com Ele. Modesto, simples, humilde. Deus não se compraz com a soberba, o orgulho, o topete alto. Ponto 3. O andar de Enoque com Deus era a completa separação dos malfeitores. Paulo fala em 2 Coríntios 6, 14 a 17, para não nos metermos com julgo desigual. Ponto 4. O andar de Enoque com Deus era como que viver na luz de Deus, conforme 1 João 1, 6 e 7. Assim testifica o Salmo 119, verso 105. 5. O andar com Deus agradou a Deus, conforme Hebreus 11, 5. A versão dos 70, conhecida como Septuaginta, diz que o andar de Enoque com Deus foi muito agradável a Deus. Ponto 6. O andar de Enoque com Deus fez com que ele aprendesse a vontade de Deus. Deus se comunicava com Enoque diariamente, lhe dava instruções. Por isso mesmo, antes da primeira vinda de Cristo, Enoque já pregava a segunda vinda. Resultado de andar com Deus, Deus o tomou para si. Enoque foi removido da terra sem ver a morte. Não tem epitáfio. Se tivesse, seria andou com Deus. Que pessoas nos convém ser? Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 7 a 12, a palavra diz que nós devemos ser pessoas de fé no Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, pessoas santificadas pelo Espírito Santo e que são o sal da terra e a luz do mundo, pessoas que vivem a mensagem do Evangelho de Cristo, pessoas que fazem firme a sua vocação em Cristo, pessoas que se amam e servem mutuamente, pessoas que diariamente crescem na graça, no conhecimento e no amor do Senhor Jesus Cristo. Se andarmos com Deus como Enoque andou, um dia desses, o Senhor nos convidará, nos levará para morarmos com Ele para sempre, assim como Ele fez com Enoque, o sétimo depois de Adão, o primeiro pregador da segunda vinda de Cristo. O movimento da esperança aponta para a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, pois Jesus é a nossa esperança viva. A Rebeca canta agora a entrega, juntamente com a Ana e o Juninho. O clipe foi gravado na Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir a Tua voz a me chamar. Nesta hora, abra o seu coração. Viva ao lado de Deus, em harmonia, em comunhão com Ele. E depois da música nós vamos orar. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma
meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Obrigado, Rebeca, Ana e Marcos Júnior. Vamos orar então, querido Deus. Obrigado porque a tua palavra nos mostra que Jesus em breve virá. Obrigado pela vida do teu servo Enoque, o sétimo depois de Adão, que já naquele longínquo passado pregava a segunda vinda de Cristo. Nós queremos estar preparados e com a tua graça queremos ajudar para que outros também se preparem e que aquele dia nos encontre prontos para irmos para o lar. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém.